Tem prédio que nasce para ocupar terreno. Tem outros que nascem para vender metros quadrados. E tem projetos que nascem com a pretensão de mudar a forma como uma cidade entende o conceito de morar. E talvez essa seja a melhor maneira de começar a conversa de hoje. Eu sou Dulce Tigre, especialista em organização financeira pessoal. Acredito que todo CNPJ de sucesso começa com um CPF forte. Por isso, ajudo profissionais a organizarem suas finanças para que estejam preparados para crescer, empreender e construir investimentos mais sólidos. Meu convidado de hoje decidiu aplicar em Fortaleza um conceito que ainda não existia por aqui, o Design Residence. Um conceito de moradia que integra engenharia, arquitetura, design em arte, natureza em arte, em cidade, tudo isso para transformar o imóvel em experiência de viver. Vamos construir um episódio com uma linha bem diferente de uma entrevista imobiliária comercial. Eu não vou fazer perguntas genéricas de como é o design residência, de o que é o luxo hoje, quais são os diferenciais da Artes Meireles. Não, nada disso, porque ele já percorreu bastante esse território em outras matérias. No episódio de hoje, não é da sua conta, mas todo mundo quer saber, a conversa é outra. Vamos descobrir a cabeça do homem que decidiu criar isso. Eu quero fazer aqui para vocês o engenheiro criador da obra contar decisões, apostas, bastidores e critérios que ele utilizou. E, no final, transformar naturalmente a conversa em uma discussão sobre valor e investimento. No episódio de hoje, vamos conversar com um engenheiro que já tem mais de 30 anos de construção civil, fundador e presidente da AIB Engenharia e da AIB Incorporações. Passou a construir uma assinatura muito própria de empreendimentos que entrega experiência. O nome dele é interessantíssimo, tem origem grega que, quando eu fui pesquisar, tem tudo a ver com ele. Está associado ao melhor, governante, líder, sabe? Aí eu pensei, antes de perguntar sobre empreendimento, sobre o empreendimento mais cobiçado do momento, eu preciso conhecer a pessoa, né? Aristarco Sobreira, seja muito bem-vindo ao Não É da Sua Conta podcast. Muitíssimo obrigado, Dulce. É um prazer estar aqui com você. Até para dizer que eu acredito muito no que você falou, ou seja, tudo começa de uma base sólida, financeira, pessoal. Isso. Tudo é investimento, tudo tem que ser um bom investimento. Parabéns. Muito obrigada. E realmente eu passei a estudar aqui, foi muito interessante, porque a gente estava até conversando nos bastidores, uma sementinha já tinha sido plantada aqui dentro de casa e sobre esse empreendimento, e eu comecei a estudar e gostei demais. Então, vamos lá começar pela primeira pergunta, tá? Eu tenho uma curiosidade sobre o momento anterior de um grande projeto. Porque hoje nós vemos render arquitetura, equipe, conceito, campanha, está tudo pronto quando a gente vê. Mas alguém precisou ter essa ideia quando ela ainda não existia. Você consegue lembrar do momento exato em que você pensou assim, ó, eu quero fazer isso em Fortaleza? Onde é que você estava? O que é que você viu? Com quem é que você comentou? Quem foi a primeira pessoa? Onde é que você estava? Qual foi a sua quietação que deu origem ao Artes Meireles? Excelente pergunta, Dulce. Na realidade, você me dá a oportunidade de falar de um momento muito bonito, né, em todo empreendimento, que é o momento do sonho. É o momento que você fecha os olhos, né, e você pensa, né, em algo que você precisa fazer. Quando você não está repetindo fórmulas, né, ou seja, você está só ali numa indústria de produção, repetindo aquilo à exaustão, e evidentemente também, né, com todo o mérito, aumentando produtividades, mas não é muito o nosso caso, né? O nosso caso é sempre inquietador, sempre lançar projetos novos, né, que tragam assim um conceito muito forte. Então, quando você não está nessa repetição, ou quando você não está no modo automático, então esse momento que é o momento da criação, ele é um momento super fantástico. Na verdade, eu estou falando de momento, você pergunta o momento, mas isso não é um momento, na minha visão, né? Eu acho que isso é um processo, você vai amadurecendo, você vai pensando, as coisas vão
vão aparecendo, você precisa estar muito atento, né? E uma hora isso daí cristaliza. Então, esse talvez seja, você falou aí rapidamente do Design Residence, um dos pilares é propósito e legado, né? Que isso é o pilar que movimenta exatamente essa primeira fase do projeto, ou seja, qual é o meu propósito na execução desse projeto. Então, todo projeto nosso na IB, ele precisa responder muito fortemente essa questão, ou seja, por que é que eu estou fazendo isso? O que é que eu quero com isso? Qual é o meu legado com isso? Né? Não é só fazer mais um prédio, não é só fazer um apartamento com X metros quadrados, com um determinado programa. Então, na realidade, o viajar, né? Viajar pode ser até no dia a dia, né? Você desliga tem sentido. Você desliga ali o modo automático e você começa a prestar atenção em coisas que quando você está ali no automático você não vê. Então o viajar traz a oportunidade de você ver outros exemplos e outras naturezas e outros modos, né? Então sempre que eu viajo aí para a Europa, eu gosto muito daquela coisa de você, mesmo nos hotéis, você descer, né, tomar café ali na vizinhança, aí você sai caminhando. Eu gosto muito daquela questão daquele dinamismo, e daquele tudo isso é empilhamento encontro. de coisas que você vai tendo ideias, né? Afirmativo. Então, gente entrando no metrô, gente subindo para o prédio, uma pessoa carregando a mala. Então, essa coisa que está um pouco presente aqui na nossa marca, né? Todas essas da marca do Arce, essas linhas, né, que fazem o passe-partout da marca, elas simbolizam isso, né? São convergências, encontros e interseções numa dinâmica muito fantástica, né? Que o urbano traz essa dinâmica, ao mesmo tempo que a gente propõe, né, esse relaxamento, essa contemplação, né, que é uma coisa fantástica, aparentemente até uma dicotomia, mas que na realidade não é. Então, esse urbano mais, vamos dizer assim, apurado ou melhor estruturado, né, ele sempre me encanta. Então, a partir daí, a gente teve essa visão, né, eu diria que esse foi o momento nessas viagens, de fazer uma coisa dessa forma aqui em Fortaleza, certo? Ou seja, a gente sair daquele padrão tradicional, dos muros altos, né, de playground para criança, né, de você estar um pouco meio que encastelado no seu prédio e você fazer um prédio mais contemporâneo, né, para um cidadão do mundo, embora seja também de Fortaleza, por que não, né, e com uma proposta e um conceito diferente. Então, isto dito, a caminhabilidade era uma coisa importante, não ter muros era uma coisa importante. Aí, a partir dessa ideia, vai para um segundo momento, que é onde é que eu encontro um terreno para fazer o projeto. Então, aí um pouquinho você fez essa provocação, né? Como é que funciona a cabeça do empreendedor, né? Não é que a gente tenha land bank, né? Que todo mundo gosta de falar de land bank, né? Que é um banco de terrenos, né? Para você ficar lançando as coisas. A gente não trabalha assim, né? Ou seja, eu não tenho a obrigação de arranjar um projeto para botar naquele terreno porque ele é meu. Tá. Na verdade, eu sonho com alguma coisa e aí eu vou atrás de um terreno ou do melhor terreno para que a gente coloque esse sonho de pé. Muito e bom. aí nasce o Arce Meireles, né? Num terreno de esquina, a melhor esquina no estado do Ceará ou em Fortaleza, porque é a esquina sul nascente, de onde vem o sol da manhã e a ventilação. Essa é a esquina mais privilegiada. E não encontramos esse terreno, né, que tinha tudo. Assim, são as sortes da vida de quem está procurando. De quem está procurando, exatamente. Então, é um terreno de esquina que tem um valor, é a melhor esquina de Fortaleza, e ele está no polo gastronômico. Ou seja, lá no polo gastronômico, a gente encontrou outra coisa importante para o projeto, que era não há necessidade de você fazer muro. Porque quando você integra a tua edificação ao ambiente, né, isso por si só aumenta em muito a segurança, né? Então, assim, você já está mais protegido.
sem prejuízo, é o nosso caso lá, né, das várias camadas de segurança que a gente coloca no projeto, né, controle de acessos, câmera de última geração, dentre outras coisas. Então, isso foi como nasceu esse projeto. Ele não é um instante, né, ele é um processo de amadurecimento. Muito bom. Que eu penso que funcione assim também, né? Com toda obra de arte. Eu acho que as obras de arte, seja pintura, seja uma escultura, seja uma edificação, as edificações são obras de arte, né? Isso é estudado nas escolas de arquitetura, né? Nas escolas de arte. Então, a gente pensa também dentro da AIB, nos nossos projetos, hoje, como sendo obras de arte. Então, eu acho que toda obra de arte, ela é uma dinâmica, ela é um processo, ela não é estático. Teve esse estado. Mas você vai trabalhando o assunto. Vai mudando, né? Vai conversando com um, vai tendo outras ideias. E isso é muito bacana. E, Aristarco, trazer uma novidade para o mercado tem 2 riscos. Chegar tarde demais ou chegar cedo demais. E o design residence já é uma realidade em mercados internacionais, né? Mas ainda não havia chegado dessa forma aqui em Fortaleza. O que é que você enxergou no comportamento do cearense para concluir que Fortaleza estava pronta para um empreendimento assim? Eu vou te provocar um pouco mais. O comprador cearense de alto padrão mudou ou foi o mercado que demorou para entender que ele mudou? Assim, você falou de pessoa física, não é? Então, eu acho que essa questão de correr riscos, né? Ou de ter apetite, né, por ambientes, digamos, pouco seguros, no sentido de que você é obrigado a ser melhor, certo? Por exemplo, na pessoa física, eu gosto de correr fora de estrada, rally, que é uma coisa assim que ninguém gosta disso de primeira, né? Mas eu acho que é um exercício, além de eu gostar verdadeiramente, mas eu acho que traz um exercício muito lindo para a atividade empresarial, porque fora de estrada, o nome já diz, não tem estrada. Então, você precisa estar muito afiado, né, na sua condução, na leitura do terreno, no desconhecido que vai aparecer, porque você não sabe o que é que tem de trás daquela duna, por exemplo. Então, isso traz assim coisas, né, valiosas para o empreender. Bom, eu acho, né, eu sou cearense e sou muito fã do nosso Ceará. Eu acho que, historicamente, né, o Ceará é uma terra que teve sorte. É uma terra muito dura, né, que você não sobrevive se ficar parado. Desde o começo foi assim. E isso obriga a que o cearense seja, para repetir, né, antes de tudo, um forte, né? Então, o Ceará, ele é uma terra de talentos, né? O Ceará é uma terra de homens duros, né? E isso é muito bacana. E no Ceará você tem aqui muito mais do que os outros estados da federação, né? O Ceará tem um olhar muito forte para o exterior, para fora, né? O cearense, ele viaja, o cearense estuda muitas outras culturas e o cearense abraça muito a novidade. Isso é da nossa dificuldade, né, em sobreviver, né? O cearense não é aquela coisa encastelada, né, fechada, rico, aristocrático e tradicionalista, não. O cearense, ele tem essa vontade, ousado, né? Ele é ousado, ele precisa ser ousado. Isso é o que eu entendo do nosso Ceará. Isso posto, assim, você pergunta, o que é que o mercado não viu? O cearense estava pronto ou não estava? A gente precisa ter muito cuidado com inovação, né? Se você faz cedo demais, as pessoas não entendem. Então, quem gosta de inovação, e isso também eu já fui sofrendo na pele, né? Algumas vezes a gente já fez coisas muito à frente e você não pode fazer isso. Por que você não pode? Porque se a tua mensagem não for muito bem compreendida, você não vai ter sucesso. Verdade. Então, você não inova e nem faz nada para não ter sucesso.
Até porque você não contribui com a sociedade ou com o teu ambiente se você não tiver sucesso. Então, a responsabilidade do empreendedor, somente quem gosta de sucesso, é muito alta. Você tem que estar na medida certa. Mas inovação, na minha visão, né, não é que a sociedade pede. O inovador, o visionário, né, ele enxerga aquilo e ele apresenta aquilo para a sociedade que abraça aquilo, né, você sendo competente em mostrar aquilo. Né? Eu acho que a responsabilidade do visionário é como a responsabilidade do líder. O líder tem que estar à frente do processo. Né? Verdade. Todas as grandes mudanças nossas foram assim. Não é que estava todo mundo pedindo para ver a Revolução Industrial. Não, a Revolução Industrial foi disruptiva. Exatamente. Não é que estava todo mundo pedindo para o Steve Jobs fazer o que ele fez, né? Com a Apple, né? E nos tornar hoje cativos, né? Usuário, quase escravo, né? Quase isso. Mas, assim, é uma ousadia de um sujeito que vê um pouco à frente e que acredita naquilo e que traz uma contribuição. Então, eu acho que é um pouco assim, não é que estava tudo ali prontinho, não. Mas, evidentemente, o contraponto, como eu disse, você, para plantar, precisa ter um mínimo de solo fértil, senão você não vai ter sucesso. Então, eu acho que, em resumo, eu acho que inovação, ousadia, é uma visão do líder, né, que é responsável por entender que aquele momento já cabe você fazer aquilo e você tem que ter um estômago revestido de aço. Como já dizia o Jack Welch na GE, né, essa frase não é minha, mas eu achei muito linda, né? Para inovar, para você fazer mudanças, você precisa ter o estômago revestido de aço, porque é complexo, né? Então você precisa ser muito robusto. Você tem que controlar muito essa ansiedade de não querer fazer tudo de uma vez só, ao mesmo tempo, né? Isso é um processo. É mais ou menos, né, comparando como você vê, né, a evolução do cognitivo, né, do teu neto, né? É uma coisa linda. E você tem que ter muito prazer em ir curtindo e contribuindo com as fases. Né? Você não pode fazer tudo de uma vez, mas você tem que estar sempre à frente. Né? Isso é que vai motivar esse crescimento, seja do neto, seja do mercado. Isso complementa muito a minha próxima pergunta, porque eu quero falar de uma coisa que todo mundo quer saber e normalmente ninguém pergunta, né? Dinheiro. Porque o conceito ele é muito bonito no papel, mas quando você transforma o conceito em engenharia, ele entra na planilha financeira. Não tem jeito. No Artes Meireles, existem decisões que aumentam o custo, né? Pela modernidade, uma segunda pele, uma fachada, um projeto luminotécnico específico para aquele ali, um paisagismo integrado, uma arquitetura autoral, tecnologia, concierge, que a gente vai falar um pouquinho. Qual foi a decisão mais cara do Artes Meireles que alguém olhando apenas para a planilha talvez mandasse você cortar, mas que você decidiu manter, porque sem ela o projeto deixaria de ser Artes Meireles? Excelente, linda pergunta. Eu vou te responder também. Eu gosto um pouco de filosofia na nossa casa. A gente convive muito tempo com isso, né? Desde o meu pai, uma pessoa linda, maravilhosa. E os filhos, né? Então, eu vou te responder essa questão assim, você encarece, né? Você quer fazer coisas, e uma coisa é o papel e outra coisa é a realidade. Então, isso é uma frase linda também, né? Que a gente carrega dentro do nosso ambiente familiar, que assim, no nosso ambiente familiar, copiando, né? Isso não é uma frase nossa, a gente tem que pensar sempre em publishable, applicable, results. Isso é uma frase muito linda de um filme Mente Brilhante, que era um matemático, né, o Nash, né, que quando ele entrou
para fazer matemática, o reitor disse isso para os alunos, né, de matemática. Disse: aqui nós não ficamos só teorizando, né? Nós matemáticos botamos o homem na lua. Ele batia no peito assim. O filme é lindo. Nós matemáticos, né, ganhamos a Segunda Guerra. E aqui, isso é uma visão muito do americano, que não é muito a visão nossa aqui no Brasil, né, dos intelectuais, né? Mas ele dizia: aqui nós matemáticos vamos atrás de publishable, applicable results. São resultados publicáveis, né, e aplicáveis. Não adianta nada só aquela teoria que não serve para nada. Tá. Então, essa é a primeira resposta da provocação que você fez, assim, na AIB, isso é mantra. Não adianta nada uma ideia linda, fantástica e maravilhosa se ela não tiver aplicação prática e se eu não conseguir vender. Aí, quando você fala de custo e de planilha, né, é isso, certo? Ou seja, todas essas coisas que você mencionou, o concierge, né, a segunda pele, não tem material aderido na fachada, é tudo esquadrilha de alumínio e vidro, né? Elas, a princípio, soam como uma grande incompatibilidade, porque eu estou vendendo o Arce Meireles um pouquinho abaixo do preço médio de mercado. Como é possível se a fachada é pelo menos 3 vezes mais cara do que uma fachada convencional? Minha resposta: fazendo engenharia, que é o que a gente gosta de fazer. Para isso, você precisa fazer uma boa engenharia. O que é que significa fazer boa engenharia, Aristarco? Eu vou também falar de Publishable Applicable Results. O condomínio Origem Fortim, certo, que é uma obra que a gente entregou agora lá no Fortim, ele custa R$3.000. Nós temos um vizinho pelo lado esquerdo que custa 12.500 por mês. Nós temos um vizinho do lado direito que custa 6.500. O nosso, que é uma obra muito ousada, também o Origem Fortim, né, disruptivo, uma arquitetura vibrante, fantástica. Mesmo autor do nosso projeto, que é o arquiteto francês, o Greg Busquet, custa 3.000. E o que é isso? Engenharia, mas engenharia com foco nesse Publishable Applicable Result. Ou seja, o meu condomínio não pode custar mais caro. Eu estudo o condomínio. O condomínio do Arce Meireles já está estudado e precificado em R$1.500. Ele não pode passar disso, porque R$1.500 é o preço fantástico. O meu preço de venda tem que custar isso. A fachada é hiper mais cara, né? Mas você faz um balanceamento para que você entregue ao final um produto competitivo. Aí eu vou fazer a provocação inversa, porque no final tudo tem que redundar num bom investimento. Na AIB Incorporações, né, também é outro mantra, tudo tem que ser um bom investimento. Né? Nós não fazemos isso, um produto de luxo mais bonito, com materiais mais nobres e que custa mais caro. O que está correto, não tem problema ser assim, né? Você faz um produto que bota ouro, bota diamante, bota coisa e cobra mais caro por isso. Está honesto e está correto. Mas não é assim na AIB Incorporações. Na AIB Incorporações, a gente parte do preço do mercado para dentro. Eu faço um projeto disruptivo, uma engenharia fantástica, uma arquitetura fantástica, com conceitos fantásticos, mas eu me obrigo a vender pelo preço de mercado. Eu quero que você, por exemplo, compre, né? Pessoas normais compram. Vamos dizer assim, a nossa arte é um pouco assim, ela tem que ser, digamos, democrática no sentido de que abrange ou atinge um número maior de pessoas. A gente não quer fazer uma arte para poucos, não. Tá. A gente quer que isso seja contagiante, né? Que vai contagiando mais gente. Pois deixa eu fazer minha próxima pergunta, que eu estou curiosa aqui. Faça.
Tem uma decisão que me chamou muito a atenção. A gente está falando aqui de um endereço extremamente valorizado no Meireles. E ainda assim o projeto terá somente 56 unidades, com apartamento de 79 a 95 metros quadrados. Do ponto de vista empresarial, terreno caro normalmente pressiona o incorporador para aproveitar cada metro quadrado possível. Então, eu quero entender a cabeça do empresário. Quando você escolhe baixar a densidade em apenas 56 unidades, isso é uma estratégia de exclusividade ou é uma renúncia consciente de faturamento em nome do posicionamento? As perguntas são muito boas e provocativas, né? Na realidade, né, você tem que tomar decisões enquanto empresário, né? A gente pode maximizar o lucro, né? Maximizando o faturamento, aumentando a quantidade de unidades. Eu poderia ter feito um prédio muito maior lá. Que tem muitos né? hoje fazendo isso, né? Poderia. Mas você pode maximizar, né, um resultado que também seja de marca, conceitual. Claro que nós não podemos e nem abrimos mão do lucro, porque o lucro é que faz a máquina girar. Mas você fortalecer, né, a marca da empresa e eu maximizar um conceito, né, que também a gente tem uma angústia muito grande, porque as pessoas só verdadeiramente melhor compreenderão o que é esse projeto, né, depois de utilizar, é claro. Né, quando você pilota um carro, né, até você pilotar o carro, né, você recebeu informações, tal, né? Mas ao pilotar o carro, verdadeiramente isso faz a diferença. Na nossa obra é assim, você só vai verdadeiramente compreendê-la depois que você entrar e habitar. Origem Fortim, nós entregamos aí, né, o empreendimento, já tem 1 ano e um pouquinho, e a gente tem uma casa lá, então ao utilizar a casa, que a gente próprio projetou, construiu, não sei o quê, eu às vezes me pego assim num estado de alegria tão grande, porque eu vejo que tudo que eu falei está acontecendo. Então, assim, o projeto ele entrega. Então, eu acho que a nossa escolha é não maximizar faturamento, a extensão, mas você priorizar o conceito. Isso é difícil. Né? Porque você abre mão de mais faturamento, inegavelmente, não tem jeito. Mas esse meu projeto, por exemplo, não faria sentido, né, com 100 unidades, certo? Porque eu estou vendendo todo um conceito, né, de você ter 50 e poucas unidades, você ter uma convivência melhor, você utilização de espaços melhor. Isso é importante para o nosso conceito, né? Então, nós temos lucro, mas eu não preciso, né, fazer esse lucro elevado a uma potência N. Entendi. Porque também o resultado de qualquer projeto não pode ser, a nosso ver, somente numérico. Né? Você tem resultados que falam com a sua alma. Exatamente. Quando eu falo lá de legado, né, nos pilares, né, do Design Residence, né? Então, legado é eu pegar o meu neto, né? Pegar o meu filho, pegar o meu neto, passar na porta do empreendimento e dizer: isso aqui fui eu que fiz. Você precisa ter orgulho. Né? Não é só uma conta bancária que ficou lá. Claro. Né? Então, assim, essas entregas, né, elas têm muito valor para a gente também. É uma combinação das coisas. Acaba sendo uma cultura da empresa, da marca em si, né? De, cara, aquilo ali eu sei que o custo-benefício é bacana, eu sei que eu tenho que correr para colocar ali, porque dali só sai coisa boa e eu sei que todo mundo sabe disso e vai acabar acabando, né? Eu sempre disse, né, desde na nossa trajetória aí no comecinho da engenharia, que eu acho assim que as empresas, elas, embora sejam um CNPJ, mas as empresas elas têm alma, né?
Hoje em dia, Dulce, eu acho que isso está mais perceptível, né? Ou seja, quando você decide ir a um restaurante, quando você decide comprar um carro, quando você decide ir para um hotel, quando você usa, né, as coisas que nós usamos todas, né? Seja roupa, vestimentas, o que seja, eu acho que hoje nós estamos mais atentos, né? Assim, o que é isso O que, daí? que eu Ou estou seja, representando, né? aquilo tem que falar com você. Né? Você não vai, por exemplo, para um hotel, né, com 1000 quartos, embora tudo seja de ouro. Ou seja, você tem alguns públicos que gostam disso. Outros precisam de um hotel mais exclusivo, Intimista. né, mais intimista, com uma proposta. Então, tudo é questão de propósito, né, voltando. E também, né, com toda a simplicidade que todos nós precisamos ter, não existe, isso também na IB é outra coisa muito bem conversada e entendida, não existe certo nem errado, não existe melhor nem pior, nada disso. Existem propostas, projetos, propósitos que nessa diversidade cultural do Homo sapiens, né, você tem muita gente, né, e você tem pessoas que gostam disso, pessoas que gostam daquilo. Concordo. Então, por isso é que você precisa fazer coisas também que lhe deem essa satisfação que não apenas monetária. Eu estava dizendo, né, a fase do sonho é uma coisa linda num projeto, você não tem noção, né? Coisa delicada, criação, difícil, né? Porque qualquer erro, coisa muito exigente, você não pode errar. Você fazer um prédio é um negócio, assim, do ponto de vista da engenharia, que é um prazer louco, né? A gente está começando lá a obra, né? A primeira coisa que eu fiz foi emitir a minha bota, capacete, fui lá dentro da obra, porque o engenheiro, ele gosta disso, né? De pegar na terra, da poeira, do não sei o que e tal. Isso é o construir, né? Ou seja, você construir é um nome muito bonito, né? Fala com você. Então, assim, você tem que fazer coisas que falem com você, né? Então, isso é o que a gente faz lá, não é só o número. Ou seja, a gente tem que passar na porta e dizer depois, isso aqui fui eu que fiz. Eu fico imaginando a obra, né? Você chegando assim, pelo seu tempo de experiência, olhando, aí entra, respira e diga assim, cara, cada coisinha dessa aqui, um dia eu estava lá, né? Eu criei, eu comecei do zero. Deve ser, a criação realmente é muito boa e se encaixa com a minha próxima pergunta, tá? Deixa eu só te dar duas coisinhas, duas informações legais em cima dessa nossa conversa tão agradável, né? Lá na nossa casa, no Origem Fortim, né, a Denise, minha mulher, fez uma placazinha, colocou lá num pilar de madeira que eu achei lindo, que assim, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Então, assim, o poder transformador da engenharia, né, que é isso que fala assim com os engenheiros, né? Você chega no canto, é tudo mato. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, 1000 pés de coqueiros plantados lá, não tinha um. Né? Os vizinhos têm mais 1000. Então, naquela micro-região, 3 grandes empreendimentos, né? Então, você traz isso aí, uma contribuição muito grande. Então, isso é uma coisa muito... E a gente também, na festa da entrega lá do Origem, esse sentimento que às vezes é seu, né? A gente procura contagiar os outros. Nós fizemos uma festa lá na entrega, onde os funcionários, né, o mestre de obra, as engenheiras, né, o administrativo, o pessoal do escritório, né, eles estavam lá no palco na hora da entrega. Que massa. E a gente dizendo para ele, o mesmo orgulho que eu tenho com essa obra, vocês tenham também. Quando você passar aqui, os funcionários hoje andam muito de moto, né? Vocês passarem de moto aqui com a família de vocês digam, isso aqui fui eu que fiz. Se sentindo pertencente, né? Você tem que... Por isso é que lá a gente diz assim, você tem que fazer o seu melhor. É verdade, se encaixa muito com isso.
Agora eu vou tirar o chapéu de apresentadora e assumir o papel da pessoa que está sentado em frente ao corretor. Eu gostei do Artes Meireles, tenho capacidade financeira de comprar, mas também tem outras opções no Meireles. Aí eu pergunto para você, Aristarco, eu não compro conceito, eu compro valor em si. Por que eu deveria colocar meu dinheiro no Artes Meireles e não em outro apartamento de alto padrão no mesmo bairro? Me vende. Tá. Então, você falou com a pessoa certa. Sabia? Porque os meninos sabem lá na empresa que depois de engenheirar, né, com licença poética, o que eu mais gosto de fazer, que eu acho uma nobilíssima arte, é vender. Vender é uma coisa fantástica. E na IB a gente tem uma definição para venda. O que é a definição para venda, né? Para vender eu tenho que apertar uns botões em você que falam com você, né? Não adianta aquele discurso dos meninos de Olinda, né? Olinda, linda cidade e tal, decorado. Não, não, não. Vender é uma coisa personalística. Então, o que a gente faz lá na IB é alfaiataria. Então, eu vou começar dizendo duas coisas. Primeiro, a gente não tem pretensão, né, de que esse projeto nosso ele é melhor do que o outro, que o nosso é bom e que o outro é ruim. Não existe isso. Segundo, esse projeto nosso ele tem uma identidade muito forte. E aí pode juntar o Maracanã. A gente convence todo mundo que a identidade ela é muito robusta, a gente se prepara muito bem, é muito sólido. Né? E a segunda coisa é que nem todos são compradores desse produto. A gente precisa ter esse entendimento. Esse projeto ele não é um projeto feito para agradar todo mundo. Né? Porque se isso acontecesse, Dulce, esse projeto seria péssimo. Não é verdade? Quando você sai para jantar, né, com seus filhos, sua mulher, o que seja, então assim, um gosta de uma coisa, outro gosta do outro, então assim, ele não é feito para agradar todo mundo, ele tem uma personalidade muito forte. Mas isso dito, a primeira coisa, por que você deveria investir no Artes Meireles? Porque o Artes Meireles, ele nasceu muito fortemente dessa primeira premissa, tem que ser um bom investimento. Premissa de um bom investimento, poucas unidades. Perfeito. Tá certo? Isso valoriza, a nosso ver, muito mais do que você está num projeto com 100, 200, 600 unidades. Faz sentido. Então, assim, a pouca oferta, né, ela é importante para valorizar o teu produto. Segunda questão, no empreendimento imobiliário, localização é o primeiro item mais importante. O segundo e o terceiro. Então, não tem localização nem à beira-mar. A beira-mar tem uma beleza que só tem na beira-mar no mundo todo. Mas localização não existe outra. Se eu quiser fazer o Artes 2, eu vou ter muita dificuldade. Certo? Porque não é fácil achar um terreno com tantos predicados. A esquina sul nascente, como eu já falei, no polo gastronômico, você sai caminhando para tudo. Tudo, absolutamente tudo. Para o teu lazer, para o teu trabalho, para a tua saúde, para a tua cultura. Tudo caminhando. Verdade. Isso não tem preço. Verdade. Certo? Então, você tem poucas unidades, que é o conceito da exclusividade. Você tem uma localização ímpar. Terceiro, você também está dentro do conceito do Design Residence, você tem duas coisas que unem esses projetos que a gente gosta de fazer: forma e função. Forma e função, para traduzir legalmente, assim, é o que você vê numa Ferrari. Né? Perceba também que homem, por mais sofisticado que seja, sempre ele fala de carro, é lastimável. Sempre. Vira, tal, veste uma roupa bonita, mas no fim fala de carro. É verdade. Ferrari tem um design, né, lindo, fantástico.
E Ferrari, isso é a forma, é o design, a obra de arte. E uma Ferrari tem uma coisa que é o desempenho, que para nós é a engenharia, né? Não tem um desempenho como um carro da Ferrari. Então, esse projeto, ele tem isso, ele é uma obra de arte verdadeiramente, né? Nós contratamos um artista, né, que é um arquiteto francês, o Greg Busquet, que fez também o Origem, e ele faz uma obra de arte que é diferente de tudo que você vê em Fortaleza. Então, ele tem personalidade, aí vai de novo para a valorização. E ele é muito bonito, né? A fachada do prédio, o projeto do prédio, o apartamento, então, é uma obra de arte. E ele tem outra coisa do conceito, que é a função, ou seja, o desempenho de engenharia dessa obra é um negócio empolgante, assim, que se eu for falar aqui, eu passo 3 semanas falando, porque os mínimos detalhes que vão facilitar o desempenho, né, que são pensados por um time que tem experiência, né, de já ter feito hotel, aeroporto, né, prédios, ou seja, isso é uma coisa que torna esse investimento fantástico, né? E por que é bom investimento? Está no preço de mercado, igual a você compra um produto naquela região, certo? E você está no lançamento. Então, uma coisa também, não é porque eu seja do mercado imobiliário, que é uma paixão, inegavelmente, né? Mas o mercado imobiliário, a meu ver e a meu juízo, bate qualquer investimento, certo, do mercado financeiro em qualquer fundo, moeda, papel, ouro. Não existe Tá bom. como. Qual é o Pix? Tá, me convenceu. Manda o Pix. Adorei, realmente. Esse é um bom vendedor. Eu concordo. E agora a gente vai fechando aqui para a última pergunta. Não é a última, mas a penúltima. Agora vai entrar em cena a Dulce Educadora Financeira, tá bom? Maravilha. Eu trabalho com finanças e sempre digo que existe uma diferença enorme entre comprar alguma coisa cara e comprar alguma coisa de valor. Perfeito, né? perfeitíssimo. O preço é o que eu pago hoje. Valor, ele envolve o que aquele ativo consegue preservar ou construir ao longo do tempo. Perfeitíssimo. Então, eu quero terminar as nossas perguntas aqui falando com o Aristarco Incorporador. Quando você olha para o Artis Meireles daqui a 10, 15 ou 20 anos, o que foi colocado no projeto hoje para que ele não envelheça como mais um prédio e continue sendo o endereço desejado, tá? Em outras palavras, o que faz o imóvel deixar de ser apenas moradia e se tornar um ativo patrimonial relevante? Olha, se eu tivesse lhe pedido para você falar por mim, não tinha dado tão certo, Dulce, porque isso tudo está na premissa quando a gente vai fazer um projeto. Primeira coisa, tem que ser, como a gente pensa em investimento, ele precisa ser longevo. Né? Quando você vai falar daquelas obras lindas na Itália, para falar apenas de um local, né, fantástico, elas são lindas até hoje. Verdade. Né? Elas não perdem valor ao longo do tempo, elas ganham valor ao longo do tempo. Isso é um atributo fundamental em obras de arte. Quando você verdadeiramente faz uma obra de arte, a obra de arte ela ganha valor no tempo. Então, quando a gente está projetando, Dulce, isso é uma coisa fantástica. Então, a primeira coisa é: quais são os materiais que eu estou usando lá no Artis Meireles? São materiais longevos, né? Você não tem nada que seja da moda, que por mais caro e bonito que é hoje, daqui a 5 anos apareceu outra coisa. Uhum. Então, aí ele fica obsoleto, ele fica ultrapassado. Então, no Origem Fortim também é isso. Você tem alumínio e vidro, você tem concreto, você tem pedra, você tem madeira. Nunca isso vai desaparecer, né? Uhum. Isso só vai ganhar muito valor, certo? Então, quando a gente está fazendo a arquitetura do prédio, a gente pensa nisso.
Quando se você me perguntar, eu acho que devem ter 5 materiais somente no Arte Meireles, né? Assim, é um negócio, por quê? Porque ele não é feito para ser um mostruário, né, de coisas da moda, né? O porcelanato da moda, o granito da moda. Não, ele é feito para ter longevidade. O que se impõe nele é a arquitetura, é o traço, né? O traço de um artista, que é uma coisa linda de ver assim, você fica muito empolgado com como é robusto isso. Então, isso garante exatamente a longevidade. Aí, os bons fundamentos, né, eles só vão fortalecendo. De novo, a localização. De novo, a exclusividade, são poucas unidades. Se você faz um empreendimento com 100, 200, 600, o que é que acontece? Daqui a pouco tempo todo mundo sai, aí entra uma segunda população, aí pronto, aí bagunçou. Exatamente. Né? Quando você faz um objeto de arte, que são poucas unidades, né? Ao longo do tempo, aquilo vai se tornando cada vez mais um objeto de desejo. O escasso, né? Fica Né? escassez. É o escasso, é o escassez. Aí também, aqui a gente está concluindo, né? Tem uma frase que não é minha, mas que eu uso muito lá na IB, gosto de usar, que é da Patek Philippe, né? Relojoaria de altíssimo luxo, que ele diz assim, né? Você não é nunca proprietário de um relógio Patek Philippe. Você apenas está guardando para a próxima geração. Então, isso a gente coloca, né, na nossa cabeça quando eu estou desenhando. Ou seja, esse apartamento, né, esse projeto, o Origem Fortim, o Arte Meireles, ele é concebido com essa visão. Ou seja, eu vou pegar isso aqui e isso vai para o meu filho, né? E o meu filho, por que não? Se você andar nos melhores locais do mundo, né? Isso é assim mesmo, né? Não é diferente. Esse é o bom fundamento, pensar em longevidade. Muito, muito, muito bom mesmo. Agora, para você que está aqui, eu preparei uma pergunta extra para ele. Porque vale a pena aqui a gente entender. Eu não vou conseguir não fazer essa pergunta, Aristarco. Pode fazer. Para finalizar aqui o nosso podcast. Aristarco, você tem 30 anos nesse mercado. Se dinheiro não fosse uma limitação, tá? E você pudesse escolher qualquer terreno de Fortaleza para fazer o próximo projeto, que desafiasse novamente o mercado, onde seria e o que você faria lá que ainda não existe na cidade? Essa pergunta vai me permitir dizer uma verdade. Metaforicamente, eu vou respondê-la dizendo que nós levamos 3 anos construindo o Origem Fortim. E nesses 3 anos dos construindo o Origem Fortim, nos apareceram terrenos em todo o litoral do estado do Ceará, certo? Que nunca nós conseguimos comprar, porque eu não conseguia fazer outra Origem Fortim. Somente agora, 5 anos depois, a gente procurando, vendo, nós temos um terreno que será o nosso próximo lançamento, que eu não posso dizer ainda onde é, mas é beira de praia. Então, respondendo à tua pergunta, a limitação é você tem que procurar coisas, no nosso caso, tá, Dulce? Por favor, sempre com a modéstia, ou com a consciência, não vou nem falar de modéstia, modéstia parece que você tem o dom de ser modesto, não. É consciência, porque quem não tem isso, ele apenas está enganado. Né? Assim, a gente precisa procurar projetos e terrenos especiais. Nós recebemos muitos terrenos todos os dias, né? Mas não é isso que a gente faz, ou seja, não precisa montar uma fábrica de fazer prédio, embora isso seja uma alternativa fantástica, necessária e também nobre, né? Mas o nosso é fazer coisas especiais. Então, assim, verdadeiramente hoje, se tivesse dinheiro, tudo limitado, eu não saberia te dizer hoje onde é que eu tenho esse terreno. Nós estamos procurando para fazer o Arte-se
2. Né? Então, isso significa dizer também, e nós não temos nenhuma dificuldade em dizer isso, que não é uma coisa muito boa, porque todo incorporador gosta de dizer que ele tem um land bank. Quanto mais terreno você tem na prateleira, todo mundo acha melhor. Mas nós não seguimos os modismos. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que todo projeto nosso dá um trabalho danado, para usar uma palavra de cearense, né? Para encontrar um terreno, para a gente poder botar lá um conceito e deixar um legado. Então, hoje, com todos os recursos, a gente não tem ainda esse outro terreno. A gente está procurando e amadurecendo, porque também vender o Artice é uma coisa, vender o Origem, né? São coisas também diferentes de tirar pedido. Eu tenho que vender para pessoas certas, que valorizam o que a gente está entregando. Então, o ato de vender, para nós também, ele é muito delicioso. Não é um ato que a gente queira fazer em um fim de semana, que todo mercado quer. Imagina você ter uma coisa linda, gostosa, e você só tem um fim de semana para usufruir disso. Então, você encontrar pessoas, né, que vibram com aquilo, então você vai vendendo isso, né, de uma forma mais cadenciada, também contribuindo com o resultado que vai ser melhor, porque à medida que as pessoas vão lá para dentro, porque elas compreendem bem, porque elas desejam aquilo e que aquilo é o que serve para elas, você vai tendo uma população melhor. Faz sentido. E eu vou tendo o terceiro grande prazer, né? Eu já falei de 2, né? Aqui, o primeiro é fazer engenharia. O segundo é aprender a vender, que sempre é um aprendizado. E o terceiro, Dulce, é interagir com pessoas. A coisa mais maravilhosa de um projeto de corporação por exemplo, eu estou aqui hoje conversando com você. Se eu não tivesse esse projeto, eu não estava aqui, não tinha que falar com você. Então, né, você conhece pessoas, você cruza com... São essas linhas de cruzamento aqui com o teu cliente. Então, isso precisa ser feito de uma forma também cadenciada para a gente poder saborear. Senão você não sente o gosto da comida. Muito bom, muito bom. A gente está indo para o final já, né? Mas antes de eu encerrar, eu quero te pedir uma coisa. Pois não. Tem gente aqui nos assistindo agora e provavelmente começou esse episódio sem nem saber o que significava design residência e chegou até aqui querendo conhecer o Artice Meireles pessoalmente. Então, essa câmera aqui é sua, aqui, ó. Olha para ela e fala diretamente para a pessoa onde é que ela pode conhecer o Artice Meireles, entender os detalhes do projeto e conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade. O Artice Meireles, ele é a esquina da Rua Pereira Valente com a Frederico Borges. Nós temos um stand lá no local, que é o local onde está sendo feito o projeto, e teríamos assim, um prazer enorme, né, de recebê-los lá, né, também no Instagram, nos sites, né, tá tudo aí, tem bastante material. Mas a visita, ela se impõe, porque o terreno é espetacular e, como eu disse aqui ao longo do programa, né, conversar com pessoas e interagir é um grande aprendizado para a gente e um grande prazer. Muito, muito, muito bom, tá? Eu quero terminar esse episódio com uma leitura que talvez seja um pouco diferente da sua, porque eu olho para tudo isso pelo viés financeiro, né? Não tem jeito. Eu passei boa parte dessa conversa ouvindo você falar de arquitetura, de luz, de arte, de localização, de tecnologia, de experiência, mas na minha cabeça estava traduzindo tudo isso para uma única palavra: valor. Porque existe, de fato, uma diferença muito grande entre preço e valor. Preço é um número, é o que aparece ali no contrato no dia que você compra. Perfeito. Valor é aquilo que continua valorizando e fazendo sentido quando o tempo passa, como eu falei. E quando eu ensino alguém a cuidar melhor do próprio dinheiro, o meu objetivo nunca é fazer com que essa pessoa simplesmente gaste menos. Não, jamais. Longe disso. O que eu faço é fazer com que ela
tenha capacidade financeira para escolher melhor onde colocar seu dinheiro. Excelente. E imóvel, quando bem escolhido, não precisa representar apenas consumo, né? Ele pode representar moradia, preservação patrimonial e uma decisão que atravessa gerações, como você citou. Talvez por isso que eu tenha gostado tanto do Artes Meireles e ter trazido você aqui para essa conversa, porque é incrível. Muito obrigado por essa conversa e parabéns por colocar a Fortaleza diante de uma nova discussão sobre um novo conceito de moradia com experiência de viver, né? Realmente nós é que agradecemos, viu? Estar aqui com você é um prazer assim fantástico. E como eu disse, vou repetir, né? Assim, a possibilidade de conversar, de encontrar pessoas fantásticas, né? Que um projeto desse propicia, né? Não tem preço. Então, assim, muitíssimo obrigado. Né? Para a gente foi um prazer enorme. Para a gente também. Então, vamos lá. E para você que ficou comigo até aqui, eu quero deixar uma última reflexão. Dinheiro bem administrado não serve apenas para acumular. Ele serve para que, quando uma boa oportunidade aparecer, você tenha o poder de escolher. Eu sou Dulce Tigre e esse foi mais um episódio do Não É da Sua Conta. E se você também construiu uma história que merece ser contada, entre em contato aqui com a nossa equipe. Você pode ser o nosso próximo convidado. Esse foi mais um episódio do Não É da Sua Conta. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem episódio novo por aqui. Então, se inscreve, curte, compartilha com 3 pessoas que precisam ouvir essa conversa. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Maravilha.